Olá, semioticistas. Nós finalizamos o vídeo anterior dizendo que era necessário, na sintaxe do discurso, abordar os procedimentos argumentativos que definem o discurso como um objeto de comunicação manipuladora entre o enunciador e o enunciatário. E são sobre essas relações argumentativas entre enunciador e enunciatário que trataremos neste vídeo, ou pelo menos iniciaremos uma análise breve. Bom, iniciar dizendo que enunciador e enunciatário são desdobramentos do sujeito da enunciação que cumprem os papéis de destinador e destinatário do discurso. Ok? Então, que fique bem claro isso. O enunciador e o enunciatário são desdobramentos do sujeito da enunciação e que cumprem os papéis de destinador e destinatário do discurso. O enunciador, ele define-se como o destinador manipulador, responsável pelos valores do discurso e capaz de levar o enunciatário a crer e a fazer algo. A manipulação do enunciador exerce como um fazer persuasivo, enquanto ao enunciatário cabe o fazer interpretativo e a ação subsequente. Então, tanto a persuasão do enunciador quanto a interpretação do enunciatário se realizam no e pelo discurso. Então, para conhecer esses fazeres e, consequentemente, o enunciador e o enunciatário, torna-se necessário, portanto, analisar o texto em todos os níveis do chamado percurso gerativo. E é certamente no nível das estruturas discursivas que mais se revelam as relações entre enunciador e enunciatário e que há mais pistas da enunciação. Exatamente nesse nível das estruturas discursivas. Então, dois aspectos principais da manipulação precisam ser examinados. Primeiro, o contrato que se estabelece entre o enunciador e o enunciatário e os meios empregados na persuasão e na interpretação. Na persuasão por parte do enunciador e na interpretação por parte do enunciatário. Pelo contrário, o enunciador determina como o enunciatário deve interpretar o discurso, como ele deve ler a verdade, entre aspas. O enunciador ele constrói no discurso todo um dispositivo veredictório, ele espalha marcas que devem ser encontradas e interpretadas pelo enunciatário. Então, para escolher as pistas a serem oferecidas, o enunciador considera a relatividade cultural e social da verdade. Ele considera a sua variação em função do tipo de discurso e além das crenças do enunciatário que vai interpretar essas pistas a serem oferecidas. O enunciatário, por sua vez, ele, para entender o texto, precisa descobrir as pistas e comparar essas pistas com os seus conhecimentos e suas convicções. E, finalmente, crer ou não no discurso. Vamos tentar ilustrar isso através de uns fragmentos, uns trechos citados da obra de Monteiro Lobato, intitulada Viagem ao Céu, que oferecem alguns exemplos de persuasão e de interpretação. Esse fragmento diz assim: Emília interrompeu, dizendo: Achei um jeito de resolver o caso de saber que astro é este. Basta fazermos uma votação. Se a maioria votar que isto é a Lua, fica sendo a Lua. É assim que os homens lá na Terra decidem a escolha dos presidentes, pela contagem dos narizes. 3 narizes a favor da Lua e 1 a favor da Terra, gritou Pedrinho. A Lua ganhou. Estamos na Lua. Viva a Lua! A negra sentiu um calafrio.
Se a maioria tinha decidido que estavam na Lua, então estavam mesmo na Lua. Qual é a sua opinião, burro, sobre a formação da Lua? Há várias hipóteses. Sim. Uns sábios acham que a Lua foi um pedaço da Terra que se desprendeu no tempo em que a Terra ainda estava incandescente. Outros acham que o planeta Saturno foi vítima de uma tremenda explosão causada pelo choque de um astro errante. Fragmentos de Saturno ficaram soltos no céu, atraídos por este ou aquele astro. Um dos fragmentos foi atraído pela Terra e ficou a girar em seu redor. Um bufo! Exclamou a pobre preta toda sem fôlego. Ouvi um bufo! Há de ser do dragão! Pedrinho riu-se. Dragão nada, boba. Isso de dragão é lenda. Como poderia um dragão vir à Terra até aqui, se na Terra não há dragões? Tudo é fábula. E, se acaso pudesse um dragão vir da Terra até aqui, como viver num astro que não tem água nem vegetação? Isso de dragão na Lua não passa de caraminhola de negra velha. Apesar dessas palavras, novo bufo soou. Todos voltaram-se na direção do som e, com o maior dos assombros, viram sair de dentro de umas crateras a monstruosa cabeça do dragão de São Jorge. Bom, então, os trechos dessa obra, Viagem ao Céu, mostram as personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo e eles estão, segundo o discurso, estão na Lua. Eles misturam-se, na verdade, as noções de astronomia da época, 4 ou 5 décadas antes de o homem ir à Lua, com as histórias populares, ainda hoje acreditadas, de São Jorge e do Dragão. Mais um pouco, a ciência astronômica de então será dita falsa, enquanto São Jorge continuar verdadeiramente a matar o dragão na Lua, na cultura popular. Então, para as crianças de hoje, os fatos científicos e a lenda do dragão interpretam-se no seio da mesma verdade da ficção, em que tudo é possível. E o texto ele procura instalar-se claramente como ficção ou como mentira, não é verdade. Além disso, é preciso pensar que a viagem à Lua tem diferente credibilidade para as crianças que sabem já ter o homem ido na Lua várias vezes. O objetivo do texto de Monteiro Lobato é fazer passar certos valores, ensinar a criança, ou seja, levá-la a assumir determinadas posições, desenvolver-lhe, sem dúvida, o espírito crítico, mas também, sobretudo, a fantasia. Então, se textos diferentes expõem contratos de veridição diferentes, também diversos, enquanto o discurso de Lobato se diz mentiroso, ou seja, sabe-se que aquilo não é verdade, de que toda é uma história, uma fantasia. Por outro lado, uma notícia de jornal, por exemplo, afirma sempre a sua verdade. E todos eles pretendem fazer o destinatário acreditar nos valores que sustentam. E nós vamos ver que o discurso ele constrói a sua verdade, ou seja, o enunciador ele não produz discursos verdadeiros ou falsos, mas ele fabrica discursos que criam efeitos de verdade ou de falsidade que parecem verdadeiros ou falsos e, como tais, são interpretados. É por isso que emprega-se o termo veridicção ou dizer verdadeiro, já que um discurso ele será verdadeiro quando for interpretado como verdadeiro e quando for dito verdadeiro, né? Então, dessa forma, o texto que nós acabamos de ver, esse fragmento da obra de Monteiro Lobato, Viagem ao Céu,
é tão verdadeiro ou falso quanto uma notícia sobre a Assembleia Constituinte, por exemplo. E para negar a verdade de um discurso fortemente elaborada na relação contratual entre enunciador e enunciatário, oferecem-se duas possibilidades. A primeira delas ocorre com os discursos mal construídos, que, portanto, não serão ditos verdadeiros pelo enunciatário que os interpreta. A outra possibilidade apresenta-se quando um texto é inserido no contexto de outros textos e, a partir do confronto, podem-se então recusá-lo, ou seja, dizê-lo mentiroso e falso, certo? Bom, nós vamos tentar ilustrar isso através de dois textos sobre a diminuição dos gastos públicos que serão utilizados exatamente para ilustrar essa questão. No próximo vídeo nós faremos a leitura dos textos e trataremos de ilustrar essa questão de como, a partir do confronto desses outros textos, pode-se então recusar a verdade proposta pelo enunciador no discurso.